Vamos fazer hoje um teste de cinema para o filme O Segredo da Espada Druida. Druida, o que será? Dai a César o que é de César. Quem já não ouviu dizer isso? Dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. Não importa se foi Jesus Cristo que falou, você não sabe se foi, não foi, isso não é importante. O fato é que, enquanto Cristo disse essas palavras, existia uma coisa chamada o Império Romano. Dai a César o que é de César. César estava aí, estava na moeda. O Império Romano era gigante, atingia vários países. Você imagina, estava em Jerusalém, onde estava Jesus, estava o Império Romano. Estava em todas as partes da Europa, onde é a Alemanha hoje, onde é a França, onde é a Inglaterra, no norte da África. Era gigante o Império Romano. Mas com o passar do tempo, nas fronteiras do Império Romano, surgiram tribos bárbaras que viviam de maneira selvagem, usavam armas rústicas. Desses bárbaros, o mais célebre, todo mundo já ouviu falar, e até tem criança com esse nome, chamava-se Átila, rei dos Hunos, que vinha da Ásia e que se estabeleceu no centro da Europa, onde hoje é a Hungria. Por isso aquele pessoal tem o olho puxado. E os germanos se estabeleceram na Alemanha, os francos na França e os celtas na Inglaterra, e pressionaram o Império Romano. Foram pressionando até que invadiram o Império Romano, destruíram tudo, saquearam tudo, tocaram fogo em tudo, arrebentaram com tudo e se reuniram em pequenos grupos, primeiro selvagens, depois foram se aprimorando, resolveram criar muros em volta de si, surgiram os castelos se reuniram um com os outros, encontraram um rei, e o primeiro rei que se conhece, assim que se tem notícia, foi o rei Arthur, aquele que puxou a espada da pedra, todo mundo conhece, com os cavaleiros da Távola Redonda. E ele era celta. E dentre os celtas existia um grupo que cultivava a magia e a religião. Admiravam o sol, a lua, a terra, a água e a magia. Quem não ouviu falar do mago Merlin? Nas suas histórias, quando mamãe e papai contavam as histórias para você dormir, falavam do mago Merlin, né? Ele era um druida, porque ele era um mago celta. E eles eram guerreiros, além do mais, e usavam espadas, mas não usavam essa espada que a gente imagina hoje, que é uma espada que você usa assim. Não, era uma espada grossa, que era para ser usada com as duas mãos, para ser batida contra o adversário. Uma espada pesada. Essa era a espada druida. Assim eram os druidas. E assim era a espada druida. E é sobre a espada druida que nós vamos contar a história do segredo da espada druida. Agora vocês sabem quem eram os druidas. Agora nós vamos saber o lugar onde essa história vai se passar. Essa história se passa nos dias de hoje, 2013, numa casa abandonada. Existem muitas casas abandonadas na nossa cidade. Eu conheço uma que fica na Rua Domingos de Moraes, ao lado de uma grande loja de esfirra e do outro lado uma grande sapataria. E ali no meio tem uma casa abandonada, sombria,
um portãozinho quebrado, mato para você poder entrar. Você pisa, você não sabe onde você está pisando. Se há pedras, se há insetos. O hall de entrada da casa, o terracinho, é sombrio. E na nossa história, no meio dessa casa, existe um alçapão que desce para a parte de baixo. Ao descer, as escadas são de madeira e estão apodrecidas. Então tem um degrau sim, um degrau não. Tem o corrimão, mas o corrimão tem um pedaço do corrimão aqui, tem um pedaço do corrimão lá. Então a descida é uma descida difícil, que exige esforço e que quando você chega lá embaixo, você está meio ofegante. E o ambiente é escuro. A única luz que vem é do alçapão, que ficou aberto. E o que tem ali? Ali é um antigo antiquário abandonado. São peças, objetos antigos, quadros com figuras de pessoas que você não conhece, não sabe quem são. E, de repente, ali no centro dessa quinquilharia toda, surge uma espada, que é a espada druida, que esse antiquário, não se sabe como, conseguiu guardá-la ali. E que é preciso decifrá-la. Os mais jovens têm dois recursos: o conhecimento virtual, o conhecimento eletrônico e o conhecimento do real. E os mais velhos têm o conhecimento apenas do real. Essa é a diferença. Concluímos aqui duas ferramentas. Uma, a biografia druida, que eu contei para vocês. Mas a biografia, o personagem também deve ter. Quando você criar seu personagem, você deve saber também de onde ele veio, como ele nasceu, como eram seus pais, como foi a sua instrução, qual é a personalidade dele, quais são as suas coragens, quais são os seus medos. Uma biografia. E quando você for atuar em algum lugar, você tem a segunda ferramenta, que é a ação anterior, de onde você vem, de onde você veio. Você pisou no mato antes? Havia insetos, havia carrapichos que grudaram na sua roupa? Quando você desceu a escada, você escorregou? Você teve medo? Porque a escada não vai aparecer na cena. Vai aparecer apenas você diante da espada. Então, toda a ação anterior que você percorreu até chegar ali é uma ferramenta chamada ação anterior. É isso. Bem-vindos ao mundo do cinema. Obrigado.